tirava mais rápido e frequentemente ia até o batalhão da Roma do pai. Filhos vizinhos disseram que os pais estavam ensinando o garoto a dirigir e uma vizinha disse que frequentemente ele estacionava o carro na garagem da casa. Já para falar sobre esse assunto, que são novidades, agora a gente vai falar da Bom dia para você. A polícia fez um perfil desse menino. Ele continua sendo, ele é o único suspeito. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Ele é tratado como criminal, suspeito de lugar, declarado pela polícia aqui de São Paulo como uma execução seguida de suicídio. Alguns fatores são importantes para que a polícia trabalhasse com essa linha de investigação. Ontem, os policiais voltaram à casa na zona norte de São Paulo para fazer uma nova perícia. Eles foram atrás de objetos que foram recolhidos e levados pelos peritos e também de novas peças para montarem o quebra-cabeça. Muitos corpos ainda estão obscuros. Ontem, um dos laudos apontou que não havia nenhum diploma na mão esquerda de um adolescente que era canhoto. Mas outros laudos podem complementar o trabalho da polícia. Entre eles, os exames toxicológicos, exame que pode indicar se a família foi ou não dobrada antes da morte, por isso o casal de policiais já teria reagido, e também o exame de balística, que vai indicar de que ponto os tiros partiram, qual era a altura do assassino. Esses laudos podem ser divulgados nos próximos dias. O depoimento foi fundamental para a polícia aqui de São Paulo. O depoimento do adolescente que revelou quais eram os planos do garoto de 13 anos. Matar os pais, fugir de casa e se tornar um assassino da mulher. Foi candidato esse exame toxicológico vai sair em 30 dias de garantia. E vamos ao vivo conversar com o Jorge Lodello, especialista em segurança. Lodello, bom dia, muito obrigada pela participação aqui no Fala Brasil. A polícia encontrou o fio de cabelo da mãe na mão do Marcelo Duarte. É possível encontrar esse tipo de prova mesmo depois do garoto dirigir, dormir no carro e passar o dia na escola? Possível. A minha teoria é que ele passa o dia na escola, ele dormiu no carro enquanto ele dormiu. Após o assassinato de 4 pessoas aleatórias durante 4 a 5 horas dentro do carro, assiste a aula perfeitamente e volta de carona com o pai do melhor amigo dele. Quando ele chega em casa, provavelmente ele mexeu no cabelo da mãe, ou com carinho, ou com a agressividade, ou até ele mudou o posicionamento da mãe em algum momento, e aí a polícia vai conseguir determinar. Então, é verdade que ele foi encontrado com uma arma em uma das mãos acordadas, próximo ao estômago, e a polícia também localizou fios de cabelo longos, provavelmente deve ser esse Bom dia, Carlos. Fala agora com você. O garoto se atirou nessas 4 pessoas que ele na sua própria cabeça. Ele teria usado algum silenciador ou um travesseiro, uma coisa para ninguém ouvir. Parece que essa rua é muito movimentada. Não pode ser usado. Será que essa arma, como eu falei, é uma arma da polícia, ela não cabe no silenciador, porque o silenciador, quando é utilizado, a arma tem que ser especial. Normalmente o silenciador ele é confiável e não é o caso. A explicação que eu vou te dar é muito curiosa, Carlos. Os crimes foram praticados em um ambiente totalmente fechado, numa noite pela polícia, portas fechadas e janela fechada. Então é natural que esses disparos foram abafados. Sendo abafados, os vizinhos devem ter ouvido algum tipo de barulho, e muitas vezes pode pensar que é uma bombinha, pode pensar que é um barulho de moto na parede, ou às vezes até pode pensar que houve a jogada de fogo, mas o vizinho não chega à conclusão que é uma casa ao lado da sua, e dificilmente a pessoa acaba chamando a polícia. Portanto, o som, apesar de ser forte, ele foi muito abafado pelas circunstâncias do local. o exame retinografico, que identificaria vestígios de pólvora na mão do menino, deu negativo. Ele não foi encontrado pólvora na mão do menino e teria assassinado 4 pessoas e depois cometido suicídio. Para os seus anos de experiência, é possível que esse exame dá errado e dá errado simplesmente? É possível, essa pergunta é como a gente está dizendo, o exame retinografico é um exame relativamente simples de ser feito
matou o pai, matou a mãe, matou a tia-avó, matou a avó. Saiu, pegou o carro, foi pra escola. Esse aí eu lembro que estava saindo do carro. 1h20 da manhã, o carro tá parado. Gente, isso é muito estranho. Aí ele dorme ou fica acordado, a gente não sabe, e vai pra escola. Passa a manhã na escola. 6h22 da manhã, tá vendo? Ele foi 5 horas. Pois é, Thalita, aí passa a manhã na escola. Um pai de um amigo, esse amigo inclusive que revelou que esse menino queria matar os pais, queria ser matador de aluguel. Gente, e ninguém percebe nada. Modelo, pelo amor de Deus. Me dá um modelo, por favor. Olha, É isso. Você já viu isso na sua vida, na sua carreira? veja bem, é muito comum. Eles estão querendo achar uma pessoa para. Eu não acredito. É o marido que não aceita o não da uma mulher. É muito comum na história da política. Todo mundo. O marido matar os filhos, matar a mulher e se suicidar. Isso é comum. Outro fato que é muito comum é quando a pessoa perde dinheiro, ela está endividada, ela entra num processo de depressão, baixa autoestima, ele mata os filhos, mata a mulher e se mata. Isso, na literatura policial, é extensa. Agora, eu não consegui localizar um caso como esse, de um garoto, de um adolescente, que comete um crime com uma frieza tremenda. Ele poderia, Thalita, ter cometido o suicídio logo após os 4 homicídios, mas não. Ele vai ao colégio. Por que motivo? Ele vai ao colégio, assiste aula naturalmente, a professora o abraça, ele estava totalmente normal, não apresentava nenhum tipo de indício de nervosismo. Aí ele aceita uma carona do pai, no detalhe, Thalita. Ele manda o rapaz parar o carro e fala, olha, eu preciso pegar uma coisa no carro da minha mãe. Ele sai do carro, ele entra no carro prata da mãe, mexe alguma coisa e volta. E o rapaz perguntou, mas o que o carro da sua mãe está fazendo aqui? Não, minha mãe está dormindo, coisa que o vale. Aí ele chega em casa, e aí pode ter acontecido uma coisa curiosa, Thalita. Quando ele chega em casa, pode ter caído o quê? A real, a ficha na cabeça. Esse garoto que pode ter passado, por exemplo, por uma psicose infantil. E ali, ele vendo aquela cena, percebendo, eu matei os meus pais. Ele pode ter pego a mesma arma e cometido suicídio. Ok, Jorge Bordello, daqui a pouquinho a gente volta a falar com você. Agora vamos falar também ao vivo com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Lombardi, um bom dia para você. O impacto de um tiro de uma pistola .40 é muito grande, a gente sabe disso, né, Lombardi? E teria sido essa arma, né, que teria atingido as 5 pessoas, inclusive o menino. É possível receber um disparo dessa arma e ainda ser encontrado em uma posição fetal, Lombardi? Bom dia, Thalita, bom dia a todos. Pois é, essa é uma resposta que eu também estou curioso em saber o que os peritos vão dizer. Como é que os peritos vão informar a respeito de um menino que dá um tiro na cabeça, na têmpora, e depois essa arma é encontrada embaixo do corpo dele? Essa é uma resposta que os peritos deverão dar no laudo. Por isso que os peritos voltaram ontem à casa. A casa, quando eles estiveram na segunda-feira do encontro dos corpos, eles fizeram o local, fotografaram todo o local, marcaram onde estavam os corpos e voltaram ontem à noite e até a madrugada exatamente para mostrar a posição do atirador, onde estava o atirador quando atingiu o sargento, quando atingiu a cabo, depois quando atingiu a avó e a tia-avó do menino e também depois do menino. Então o menino estava numa posição fetal. Como é que pode isso? Como é que o perito vai ter que explicar como é que o menino numa posição fetal recebeu um tiro na cabeça e essa arma estava embaixo do corpo? São detalhes fundamentais da investigação para uma explicação de perícia, uma explicação oficial. O perito vai ter que explicar isso. Eu realmente confesso, eu nunca vi isso nesses anos todos que eu acompanho, uma sequência de assassinatos que eu já acompanhei, cobri, nunca vi uma situação como essa. Um garoto dá um tiro na cabeça, junto à têmpora, e essa arma é encontrada embaixo do corpo dele. São detalhes muito importantes para esclarecer uma série de dúvidas que a própria polícia ainda tem. O que é estranho também, Lombardi, bom dia, voltando à cena do crime. O menino volta depois de horas, né, e se suicida. Então essa arma muito forte, então ele cairia para o lado, né, não cairia para baixo em posição fetal. Outra coisa é a posição da mãe, de joelho, né, de cócoras, assim, dando tiro na nuca, e o menino com o cabelo da mãe na mão. Ou a mãe, que é policial, que sabe se defender, que sabe se levantar, ia ficar ajoelhada, assim, abaixada, totalmente submissa. A posição dos corpos também é muito estranha. Se esse crime foi cometido por esse
experiente como sargento, uma policial experiente como cabo, não haveria, eles não poderiam ficar inertes esperando a pessoa atirar. A mãe, inclusive, deve ter um espírito de defesa, levantou os braços, pedindo clemência. E a esta altura, o pai já deveria estar morto. Então são detalhes muito importantes que vão ser explicados pela perícia também. Agora, tem um detalhe importante nessa história para fechar essa investigação, porque a polícia tem 90% de certeza que foi um garoto de 13 anos que matou o pai, a mãe, a avó. Era um computador. O computador foi apreendido em casa, ele está sendo examinado pelos peritos para saber o que existe no computador, com quem esse menino conversou, que tipo de e-mail ele trocou, que tipo de sites ele visitou, até montar toda essa situação, todo esse esquema, se foi realmente ele o único responsável